Olá, muito boa noite. Está começando mais uma live do Comunicação e Saúde. Hoje nós vamos ter uma convidada especial, ela que já está se preparando para acompanhar a nossa live e ter um bate-papo muito especial. E para você que acompanha sempre a nossa live, o objetivo do Comunicação e Saúde é levar sempre bem-estar e saúde a todos. Então continue participando com a gente. Lembrando, se você quiser fazer suas doações, tem lá o card no feed aqui do Instagram e automaticamente você pode ver a instituição mais próxima de você e que você possa fazer as doações. Lembrando que é sempre bom doar neste momento. E toda semana teremos sim um profissional, um especialista para que venha ter um bate-papo com a gente bem bacana. E nesse momento é muito especial. E hoje nós vamos conversar com Caroline Mello, ela que é fonoaudióloga e professora de yoga e também atua lá na cidade de Sorocaba, em São Paulo. Ela que já está aí preparada, já está online, já a gente chama a Caroline para fazer um bate-papo com a gente. E o tema de hoje é muito especial, viu? É um tema bom. Como eu costumo dizer, todos os temas são especiais, mas esse é bem bacana. A importância de brincar. Aí você se pergunta, brincar? Mas eu vou brincar em casa? Pois bem, eu e Caroline vamos ter um bate-papo e deixar tudo isso bem claro para você, porque como a gente deve levar a vida de uma forma mais descontraída, mais tranquila nesse momento de quarentena, ok? E lembrando também, já vou antecipar tudo, viu? No dia 6 de maio, às 21 horas, a gente vai conversar com acupunturista e professor de medicina chinesa, Marcos Martini. Ele que vai dar outras dicas também bem bacana. Vamos aproveitar, né, e já convidar a Caroline para conversar com a gente. Ela que já está aí pertinho da gente. Vamos fazer a conexão com Caroline agora, a nossa fonoaudióloga e professora de yoga. Olá, muito boa noite, Caroline. Seja bem-vinda. É Oi, um boa prazer noite. conversar com você, direto de Salvador, Bahia. Ai, boa noite, que delícia, axé. Axé, como é que estão as coisas aí, Caroline? Noite linda na cidade de Sorocaba, faz frio, gostoso Eita, que aqui. delícia! Aqui em Salvador tá chovendo um pouquinho, mas ainda não faz aquele frio, talvez, como aí em Sorocaba. Olha só, que maravilha. Pois Pois é, é, eu me chamo Caroline Bandeira e hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre a importância do brincar. E brincar mesmo, o legal é praticar, né? com Mas hoje eu vou certeza. trazer um pouquinho nessa visão teórica. Vou falar um pouquinho de mim, como que eu comecei a minha carreira. Eu cursei fonoaudiologia e logo em seguida eu fiz uma especialização em psicopedagogia. E essas duas áreas, elas têm uma relação muito particular com o brincar, com a Uhum. terapia, não só a área da saúde, mas também a área da educação. São áreas que envolvem muito a questão do brincar. E quando o terapeuta ele conduz a brincadeira no seu consultório, ali ele está tendo a oportunidade de trazer um olhar bem diferenciado para a criança, para o adulto, para o público que ele vai atingir. Quando a gente fala no brincar, a gente associa muito a criança, né? Sim, Mas todos nós, o brincar em todas as fases da nossa vida. inclusive Então, quando eu recebi o tema, né, o roteiro, aí eu disse brincar, mas não está voltado para criança, não está muito pedagógico. Aí a produção falou para mim que era uma outra forma de brincar, né, uma outra que técnica. maravilha. Que maravilha, é isso mesmo, em todas as nossas fases, né? E a gente levar isso no coração. Então, nessa terapêutica, o profissional ali, ele vai ter esse olhar através daquilo que a criança vai trazer no ato da brincadeira. E com esse brincar, ele pode o quê? Conduzir a sua terapia de várias formas. E aí o meu ramo, ele foi tomando um ramo mais holístico. Eu queria conhecer um pouco mais desse nosso corpo, que se manifesta de várias formas, que às vezes fala uma coisa e explica a outra. E E aí eu fui conhecer um pouquinho da medicina tradicional chinesa. E a medicina chinesa,
Os orientais, eles estão na nossa frente já tem um bom tempo aí, né? Verdade. Então, quando eu entrei na medicina chinesa, eu queria conhecer esse corpo, que nós temos vários canais, nós temos vários pontos, meridianos, nadis, que circulam ao longo do nosso corpo. E aí eu queria entender um pouco mais sobre isso. Como que dentro da acupuntura em si, às vezes chega um paciente para mim com determinada patologia e, um exemplo, chega com uma dor nas costas e eu vou e cuido do canal da bexiga. O que que uma coisa tem a ver com a outra? Olha, gostei da sua expressão facial, né? A dor Pois é. a gente vai para a bexiga. Olha que interessante. Pois é, então quando você começa a estudar um pouco mais disso, o paciente chega para você com uma queixa, você trata a outra, isso é muito interessante. E quando ele chega também com essa queixa, reclamando de uma dor em determinado local, e você consegue, através dos pontos, curar outra coisa, isso é fantástico, porque nós que somos profissionais da área de saúde, nós devemos nos sensibilizar quando o paciente chega até nós, porque é uma pessoa, assim como todos nós. Sim, tem que ser humano nesse momento. Sim, exatamente em todos os momentos, né, lindo? Porque é isso que a vida pede, né? Toda hora. Então, como que eu vou cuidar disso? É muito interessante, porque não é um remédio que a gente toma, Sim. engole e passa aquela dor. Então, às vezes, se você for dar uma lida lá na bula, causa até efeito colateral, um remédio. Mas eu não estou aqui para falar das indústrias farmacêuticas, né? Com certeza. Então, é muito legal essa interação de você conhecer o seu corpo, você observar o corpo do seu paciente que chega até você e cuidar de um aspecto e automaticamente ele chegar para você e te trazer respostas magníficas. Olha, melhorou não só a dor nas minhas costas, mas uma infecção que eu tinha de bexiga, de repetição, parece que sumiu. Então, por quê? Porque primeiro eu trato o canal da bexiga. Tratando o canal da bexiga, eu vou lá e automaticamente elimino a dor nas costas. Claro que em determinado caso acontece isso. Eu estou trazendo um exemplo que eu tive, né, em consultório. E a medicina chinesa é isso, traz essa visão diferente de cuidar do nosso corpo. Logo em seguida, eu fui tentar me arriscar para conhecer os poderes ocultos da mente, que foi quando eu quis entrar no ramo do yoga. Yoga ou yoga, tanto faz, você fica à vontade para como você quer pronunciar. Pronunciar, né? Sim, e a yoga traz muito disso, né? A nossa conexão conosco, a nossa conexão com aquilo que nós queremos. A yoga é para todos, todos. Qualquer pessoa que quiser pode fazer o yoga. E nesse momento, Carol, eu acho que é muito mais... Posso chamar de Carol, né? Também? Claro, meu anjo. Não, Então, Carol, fique à vontade. Carol. Então, Carol, nesse momento, o yoga, ele sim é muito importante para todos. Sim, com certeza, para todos. Como eu te falei, o yoga é para todos, porém, nem todos são para o yoga. Você tem que se sentir a sensibilização de querer praticar o exercício, porque eu conheço muito profissionais também que cursaram yoga e não dão aula, porque yoga é para a vida, para todo dia. Nós podermos respirar, inspirar, expirar, essa sintonia que é desde o ato que a gente nasce. Qual a primeira função que nós executamos quando nós nascemos? A inspiração. Toma aquela inspiração profunda. E antigamente o médico até batia no bumbum do neném, né? Isso mesmo. Para ele poder dar aquele choro. Hoje já não pode, aí tem lá seus respaldos, né? E então, ao nascer, nós temos essa função muito importante que é a respiração. E no final da vida, né, quando acontece o ato da gente se despedir desse local aqui nós estamos, também qual é o fator muito importante? É a respiração. Nós tomamos aquela inspiração profunda e, dependendo de cada caso, dá o último suspiro, que as pessoas falam, o suspiro final. E aí eu pergunto, Cid,
qual é a importância que nós damos para a nossa respiração ao longo da nossa vida? Eu acho que são poucas as pessoas que dão essa importância, às vezes nem percebe, né? Passa tão despercebido. Sim. Passa, né? Passa despercebido, mas você está sentindo que o mundo está respirando de outra forma? Sim, nesse Eu momento, falo, sim. olha que legal, né? Então precisou acontecer uma situação para nós vermos tartarugas indo até as praias, para nós vermos situações que não estavam mais presentes no nosso dia a dia. Então o yoga é isso, é trazer essa sintonia com a nossa respiração e o poder que nós temos de trabalhar a nossa mente. Agora, Carol, Ou, vou fazer diga, uma diga, outra pergunta. fique à Eu estou em vontade. casa, eu vou me Sim. colocar de forma geral. Eu estou em casa, mas como é que eu vou praticar yoga? Eu posso acessar o YouTube, posso ler um livro de yoga que dê alguma dica, um áudio? Qual é a dica que você dá para que eu possa praticar o yoga? Que maravilha! Boa pergunta. Um livro é essencial. Para quem ainda não tem um despertar de ter o interesse em si, um livro ele já começa a abranger assuntos que vai chamar a tua atenção. E hoje em dia nós temos vários professores que ministram aulas através de canais, através das suas práticas. Eu mesmo, na próxima live, quem sabe, posso trazer aí uma prática de yoga, tá? Muito No bom. finalzinho aqui eu vou trazer uma prática, então. Já que tu perguntou, eu vou trazer uma prática de yoga aqui no finalzinho para nós já trabalharmos a nossa respiração e sintonizar esse poder que nós temos, que é desde o nascimento, desde Verdade. o ato que a gente nasce. Então, tendo essa respiração harmoniosa, ela vai te trazer isso, o bem-estar, porque a maioria das pessoas que praticam yoga tem essa conexão profunda com aquilo com aquilo que ela quer para a vida. E isso é muito importante. Então, vamos adentrar. Hoje eu atendo como Theta Healing, que é uma camada de meditação mais profunda, onde a gente acessa ondas tetas para limpar padrões de crenças, limitações. E esse atendimento eu faço tanto em consultório como online, Olha que tá? bacana. Então, também é um assunto que eu posso trazer na próxima live, mas hoje é a minha especialidade no consultório. E olha, esse momento ferveu, né? Ferveu as casas, ferveu os nossos corações e está fazendo com que nós reflitamos cada vez mais, né? Para essa sintonia do que nós queremos para a nossa vida. Com certeza. Carol, a gente sempre faz uma pesquisa, né, durante toda a semana e a gente Sim. percebeu que 80% dos nossos seguidores, eles estão tranquilos. Já 20% estão preocupados em relação à Covid-19, né? Toda a situação, seja profissional, seja no convívio com a família, o isolamento. O que é que você indica para essa pessoa que está tendo todos esses sintomas de preocupação? Bem, olha que interessante, boa pergunta, né? 80%, né? É um número bem legal. Então, assim, são pessoas que estão com nível de sintonia bem elevada, que está com pensamento bom, que está com propósito de missão de vida. Então, está se ajudando e está ajudando outras pessoas também. O que eu sugiro para essas pessoas é que continue com esse nível de vibração, que continue com essa garra que está tendo para se fortalecer a nível de tranquilidade. Porque são pessoas que com certeza, Cid, agradece todo dia, por coisas simples ou por coisas grandiosas. Com Por abrir a porta, né, e dar um bom dia para o sol, e dar bom dia para o vento, e por dar bom dia. acordar, né? Exatamente. Então, assim, o nível de agradecimento é tamanho, né? Então, que nós possamos ajudar. E esse é 20%, não é isso? Sinto isso. Sim. E esse 20% que ainda está vibrando numa sintonia de preocupação, de medo, de ansiedade, de angústia, tudo isso nós criamos. O medo nós criamos. Então, a primeira coisa que eu falo para essas pessoas é evitar assistir esses programas de notícias que ficam noticiando sempre a mesma coisa, que fica falando
repetidamente situações que vai entrar no seu subconsciente, causando o quê? Mais medo, mais ansiedade e gerando É, sensa... Desculpa, a cadelinha tá aqui louca, fazendo a festa. Eu acho Ah, que dá um oi pra ela aí, pra nós. Ai, que vamos falar aqui com delícia. o pessoal. Olha como tá. Ai, olha, gente, que Gente, é o delícia. sol, tá aqui correndo a Ó, casa toda, mas pode olha, continuar, Carol. que maravilha, né? E então, o pensamento é muito importante nesse momento, Cid. Para essas pessoas que estão com medo, nós devemos trabalhar o quê? Energia de pensamento. Pensar coisas boas. Carol, mas eu tô com tanto medo. Como é que você vem me falar que é para eu pensar coisas boas? O pensamento a gente cria. Nós criamos. Então, se nós estamos aqui agora, quem está aí comigo, quem está chegando, que tem um pensamento bom, vem o quê? Coisas boas. Sim, Quando eu começo a pensar coisas ruins, automaticamente o quê? vem coisas ruins. Não é? Então, tudo que a gente tem na nossa vida, nós pensamos, nós sonhamos, nós planejamos. Então, desde a infância, assim, tu se lembra quando o teu primeiro presente, o que tu pensou, assim, o que tu queria ganhar? Eu costumo trazer essa... Quando criança... Quando criança. Vocês de casa também, gente, começa a pensar aí, ó. Qual Pois foi é, o pessoal que está aí acompanhando pode mandar perguntas, pode interagir, que a gente está aqui para responder tudo. Mas respondendo, Carol, eu lembro muito do meu patins e da bicicleta. Que maravilha! A bicicleta, ela tá em todas. Eu amo a Sim, bicicleta, verdade. porque assim, em sala de aula, quando às vezes eu faço alguma pergunta relacionada a isso, a bicicleta ela é sempre. E como que você fez para ganhar essa bicicleta? Primeiro você pensou. Sim. Você imaginou como que era a bicicleta. Então, a pessoa que está na sintonia do medo, ela está pensando o quê? No medo. Ela está pensando que qualquer pessoa pode gerar, qualquer coisa pode gerar um medo para ela. Então, quando a gente começa a pensar, imagina aí, lembra da tua bicicleta, pensa na tua bicicleta, como que ela era? Você pensou, e aí ela vai se alojando aqui no teu pensamento de uma forma que você vai dando vida, você vai criando essa realidade para você. Isso, assim, é tão grandioso que automaticamente, às vezes, você não precisa nem pedir, ela vem. Então, nessa sintonia que eu falo, em relação a nós mudarmos o pensamento, é isso. Se você não está conseguindo sozinho mudar esse pensamento de medo, você pode sim buscar ajuda. Mas você sozinho consegue. Se você não estiver num nível muito aprofundado de qualquer patologia, de depressão, de mais a fundo, mas se você tiver com medo que seja sutil, nós conseguimos mudar esse padrão de pensamento. Muito bom. Agora, Carol, e para aquelas pessoas que estão, né, passando por algumas dificuldades profissionais, não estão trabalhando, e sim, nesse momento tudo parou, e aí essa pessoa está com aqueles pensamentos negativos, o que é que essa pessoa, além, claro, né, tem que pensar, além de pensar, se esforçar e buscar oportunidades e meios para que ela possa, sim, voltar ao mercado de trabalho ou a conquistar algo que ela tanto quer, ela tem que entregar o universo ou relaxar? Qual é a melhor forma para que isso venha a ter êxito? Ai, que lindo! Nós devemos, acima de tudo, a fé. A fé é a certeza do desejo já manifestado. Então, nós somos criadores da nossa realidade, nós somos co-criadores da nossa realidade. Então, nós devemos sim, através do pensamento, manifestar isso. E aí tem técnicas, né? Tem alguns segredinhos aí também que nós trabalhamos esse nível para poder criar aquilo que eu quero. Então, se eu quero um emprego, o que eu vou fazer? Eu vou pensar naquele emprego, eu vou sonhar aquele emprego, eu vou criar. E depois de um determinado momento, vai fazer exatamente isso que você falou. Você solta. Porque você também não fica pedindo o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Porque o universo compreende aquilo que você quer. Né? Então, se você pediu num nível de sintonia, ele vai vir. Mas não adianta botar o medo em cima. Porque quando você está pensando em ter um emprego, mas você cria o sentimento de medo, o medo veio. E como que você vai querer ter alguma coisa se o medo está bloqueando? Verdade. Tá?
Muito bom. E a gente percebeu também que 100% das pessoas falaram que levam a vida que levar a vida mais tranquila faz sempre bem. E realmente, ter uma vida mais tranquila tem seus benefícios, mesmo com uma vida mais agitada tem os seus malefícios. Tem como você fazer uma comparação em relação a isso? A vida mais tranquila, obviamente, tem uma vida melhor. E aquele que tem uma vida mais agitada, a gente acaba dizendo que não tem uma vida melhor. Como é que a gente pode fazer essa definição? Depende, né? Porque se você está feliz com aquilo que você vive, você está cumprindo a sua missão, né? Então você tem aquele nível de agitação na sua vida, mas você consegue resolver tudo com plenitude, você está satisfeito, você está feliz com aquilo que você faz. Nem sempre um estado muito zen é um estado tranquilo. Tá? Sim. Então, às vezes você vê aquela pessoa muito tranquila, essa pessoa muito tranquila, muito zen, mas o que está passando dentro dela, né? O que está acontecendo? E quando a gente vê essa questão mais voltada mesmo para a tranquilidade, é muito bom também. Quando a gente vê que a pessoa já está em harmonia, é tranquilo, vive bem, se sente bem. Porque quando nós nos sentimos bem, aí pronto. Né? Se eu sou mais agitado, tenho características mais yang, que dentro da medicina chinesa as pessoas costumam falar, que são as pessoas mais calorosas, mais quentes, que têm uma energia mais aflorada, isso é muito positivo. E tem as características mais yin, que são as pessoas mais leve, mais sutil, que conseguem realizar as coisas com mais delicadeza. É um equilíbrio. É como se fosse uma bola e ela está sempre circulando. O yin e o yang. Não adianta eu ser só yin, só tranquilo. E não adianta ser só yang, só agitado. Porque quando um está em perfeição, o outro pode estar em desarmonia. E quando um está em desarmonia, o outro pode estar em perfeição. E aí é equilibrar isso daí para com que nós possamos escolher o que é melhor para a gente. Porque, às vezes, até em situação da vida mesmo, né, Cid? Você se vê calmo, super tranquilo para realizar situações. Em outro determinado momento, não. Então, vai de como você está no momento, da sua sintonia e aquilo que você quer para você. Agora, dentro da yoga, então a gente pode considerar que não existe 100% agitado nem 100% tranquilo. Tem que ser sempre balanceado. Sim, você pode estar balanceado, mas você pode apresentar características mais agitadas, sim. Por que não? Pode, claro que Mas eu pode. tenho que trabalhar para ser mais tranquilo ou eu posso ser agitado a vida inteira? Você que escolhe. Você vai escolher. Então, assim, é aquilo que eu estou te falando. Você está feliz em ser uma pessoa agitada? Que tipo de agitação é essa? É uma agitação mental? Porque às vezes a pessoa tem aquelas características mais agitada, mas o pensamento é pleno. Tem bons pensamentos, você vê, faz 1001 coisa, realiza um monte de atividades, às vezes fala se movimentando mão, braço, perna, tudo, mas o nível de pensamento é bom, ajuda bastante pessoas. Então, ela está realizada com aquilo, está feliz, não está alterando emoções e padrões dentro dela. E a pessoa que está com característica mais tranquila, também vai estar relacionada aos padrões que ela quer para ela nesse momento. Agora, se é aquele nível, eu estou insatisfeito com a minha agitação... Ou com a minha tranquilidade... Exatamente. Aí é diferente. E me diz uma outra coisa, Carol. Qualquer pessoa pode praticar yoga ou tem uma idade específica? Pode ser uma criança, pode ser um adolescente, um adulto? Ou o que é que você diz? O que é que você diz aí nessa questão? Qualquer pessoa pode praticar. Qualquer pessoa. Né? Tá? É uma maravilha. Claro que nós temos a limitação do nosso corpo. E a yoga traz isso, de você respeitar o seu corpo. Porque às vezes eu tenho determinado tipo de corpo que tem uma resposta muito rápida e outros não. E é como uma criança, o corpo. Que demonstra isso pra gente. Às vezes uma criança tem uma resposta a nível escolar ou a nível de desenvolvimento bem rápido e outra tem um desenvolvimento mais devagar. Isso não quer dizer que ambos precisam competir.
Não. E às vezes essa criança que está no nível mais avançado, às vezes para em determinado momento e é aquele salto quântico e passa dessa criança. E isso é o corpo que se manifesta de várias formas. Às vezes eu posso praticar de uma determinada forma, toda a minha prática vai ser diferente. Se eu praticar de manhã, de tarde ou de noite, o corpo vai se manifestar de formas diferentes. Ah, que legal. Pois é. Então, iniciando aí o nosso brincar, né? Vou trazer um pouquinho aí. Uma mãe quando ela brinca com o seu bebê, que o bebê nasceu, tá ali, ela começa o quê? A fazer exercícios faciais, Sim. Ela começa a movimentar lábios, língua, boca, e faz aqueles movimentos que uma mãe faz. Ei, que delícia! Então, automaticamente, o que ela está fazendo? Exercícios fonoaudiológicos. A gente já pratica exercício desde cedo, né? Por isso que no consultório nós trazemos muito essa questão do brincar. Toda essa região que nós estamos utilizando agora, de lábios, línguas e outras estruturas que participam do ato da gente falar, elas são muito responsáveis pelo brincar. Porque quando o brincar nos deixa leve, né? Nos deixa saudável. E o bebê, ele é muito esperto, ele aprende muito rápido. Então, quando ele está ali, deitadinho, no berço dele, está limpinho, saciado, cheirosinho, o que ele faz? Ele chora. E quem está ali cuidando dele, vai lá, pega ele no colo, colocou, deu aquele chamego, né, aquele carinho. O que ele aprendeu? Ops, se eu fizer isso... Eu vou ter o carinho, vou ter o chamego. De novo. Ah, garoto. Pois é daí que vem aquele ditado, quem não chora não mama, né? Com certeza. Então, eles aprendem muito rápido. E nesse momento, eles aprendem através de quê? Da repetição. E aí nós começamos a trabalhar a questão do balbucio, que são aqueles sons iniciais. Nós começamos a aprender a repetição de pequenos movimentos. Nós temos a importância da criança rolar, engatinhar, rastejar, não pular fases, porque isso é muito bom para o desenvolvimento a nível de vida. Às vezes nós temos uma criança que tem uma resposta também muito rápida na parte motora e da linguagem ela demora um pouquinho mais, ou vice-versa, não tem problema nenhum. Mas quando eu trabalho esse corpo dessa criança e eu deixo ela solta, eu deixo ela rolar, eu deixo ela engatear, isso é muito bom para trabalhar o quê? Equilíbrio. Equilíbrio para a vida, equilíbrio para futuramente. Às vezes nós vemos o quê? Adultos que tropeçam à toa. Sim, várias vezes. Sempre tem adulto assim, ou então adolescente vai... Às vezes as pessoas costumam dizer, eu sou Destrombalhada. Isso. Ai, adorei. É isso mesmo. Estabanada. Isso mesmo. Não, a pessoa não é, a pessoa está. Então, quando nós temos permite que a criança ande de quatro, aí vem as posturas do yoga também, eu já trago essa associação, engatinhar, nós temos a yoga dos bichos, né, que traz para as crianças, rastejar, rolar, isso está trabalhando o equilíbrio. Muito bom quando uma criança também fica de cabeça para baixo, para eles é muito fácil. Para o adulto, às vezes, claro que tem adulto que consegue muito bem, né? Mas a criança, o corpo está livre, o corpo não tem nenhum padrão, então por isso que ela consegue realizar com perfeição os exercícios e até mesmo brincando, rolando, ficando de cabeça para baixo, são coisas que eles ficam de uma naturalidade muito legal. É o quê? A criança faz coisas que a gente duvida mesmo. E é como você Mas, falou, menino, fazem coisas de uma naturalidade que a gente diz assim, gente, não era para ele estar fazendo essas coisas, já está fazendo, bem acelerado. Há crianças e crianças, né? Sim, pegam a gente de surpresa, né? E aí a Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia ou de toda a área da saúde, eu acredito que defenda também isso daí que eu trago, que é a respeito do andador. Nós não aprovamos
O andador, você colocar a criança no andador. É uma sugestão, mas isso vai de acordo com cada pai, com cada questão, né? Nós não aprovamos o andador porque as pessoas só falam, o andador não é bom. Exatamente por isso, para trabalhar a questão de equilíbrio. É muito bom a criança colocar a mãozinha na parede e ir se apoiando devagarzinho. Para quê? Para com que ela caia. É importante a criança cair nessa primeira fase. Porque aí, quando chega na fase adulta, ela sabe passar por questões emocionais, sabe cair e sabe se levantar. Porque é muito importante a gente cair, mas acima de tudo, o importante é a gente se levantar. Com certeza. Né? E aí, esse equilíbrio na parte inicial traz muito disso. Traz essa energia de coração. E como que a gente cuida de um coração? Uma criança. A lamparina até se acendeu aqui. Coisa boa! Uma criança, ela tem um coração desse tamanho. Eu costumo dizer que é um coraçãozão, medonho que a criança tem aquele coração. Por quê? Às vezes as pessoas fazem aquele coraçãozinho pequenininho, né? Mas não, a criança ela tem aquele coraçãozão, porque ela trabalha o quê? Ela tem emoção, ela tem sentimento dentro dela. E nós temos também, claro, mas para uma criança que tem esse coração desse tamanho, às vezes você chama uma atenção de uma criança, você pode brigar com uma criança, você pode bater com uma criança, mas ela vai continuar com esse coração desse tamanho. E ela vem para você com todo o seu amor, com todo o seu carinho. E aí ela vai crescendo, esse coração ele vai o quê? Diminuindo. Vai chegando nos 7, depois no mais 7, mais 7, mais 7, e esse coração vai diminuindo. E aí quando chega nesse coraçãozinho aqui, que cabe praticamente na palma da nossa mão. Por quê? Porque mudou o sentimento. Entra alguns sentimentos que até então ela não tinha. Conhece sentimento de mágoa, conhece sentimento de raiva, conhece sentimentos que coloca dentro do nosso coração. Nós temos uma glândula bem no centro do nosso, próximo do nosso peito, chamada glândula timo, que ela é responsável por essa nossa alegria. Então, quando o timo começa a ficar estagnado, é isso, nós estamos permitindo que outras energias adentrem no nosso coração, que são energias como essa que eu trouxe para você. Então, que nós deixamos o nosso coração ser desse tamanho, que nós podemos mexer nessa glândula timo para ficar desse tamanho. E como que eu mexo nessa glândula? Mexendo esse corpo, sacudindo esse corpo, fazendo yoga assim, fazendo uma atividade que você gosta assim, porque quando o seu corpo está em movimento, o seu cérebro está em crescimento e você tem processos para aprender de forma mais rápida. Ai, que legal! Olha só que bacana, né? Eu anotei. Gente, tem a minha pesca aqui, ó. Não, tem que ter, né? Todo mundo tem uma pesquinha. Eu fiz aqui uma pesquinha bem aqui, pequenininha, mas eu estou aqui acompanhando ela. A gente tá crescendo. Então, nesse momento, o que eu desejo assim pra gente mesmo é que nós cuidemos da nossa verdadeira morada, que é a nossa mente e o nosso coração. Então, gente, nesse momento que nós estamos vivendo tudo isso, chegou o momento de quê? De parar de reclamar. Reclamar é você clamar por algo. Reclamar, né? Clamar por algo. Então, por um longo período, eu até tive nesse período aí reclamando também. Mas é interessante que, por um bom tempo, o que nós ouvimos? Eu quero feriado. Eu quero feriado de janeiro a janeiro. Pois é. Eu quero feriado de Páscoa o outro feriado. Só fico feliz na sexta-feira porque emenda sexta, sábado e domingo. Então, assim, é cuidado com aquilo que a gente pede, porque a gente vai ter. É como você falou no início do universo, né? Muita gente pedindo a mesma coisa, quer feriado, tá aí. Tá todo mundo em casa, tá tendo feriado, você tá tendo a oportunidade de fazer tudo feriado, aquilo. Carol, é férias, Meu filho, férias. É uma férias sem sair de casa, né? Com certeza, pense. Né? E então, o cuidado com aquilo que a gente pede. A maioria das pessoas que chegam para mim no consultório para atender como Teta Healer são pessoas que não sabem o que querem. E aí nós trabalhamos isso para poder sintonizar essa perfeita harmonia dessas pessoas, tá? Então,
o que a gente quer pra gente agora? O que você quer? O que cada um que está em casa quer? Para poder sintonizar e harmonizar. É aí que está na frequência dessas pessoas que estão mais tranquilas, passando a quarentena num nível de tranquilidade. E eu não estou falando nem a nível de padrão aquisitivo, eu estou falando de tranquilidade. Né? Porque eu, assim, que vim do meio do mato, porque eu vim do mato, né, gente? Então, Eu acho gente, incrível o mato. Sou olha que louco pra tua delícia, casa no né? meio do mato, só o barulho dos pássaros, muitas Meu lutas. Ave Maria, filho, incrível. Rio. hoje eu ando de limusine, mas eu já andei de pau de arara. E eu gosto é de andar de pau de arara, é uma delícia, né? Então, é isso que eu deixo assim pra gente, essa questão da gente começar a agradecer muito mais, né? E observar, porque essa situação está nos trazendo não só coisas ruins, as pessoas focam só no ruim. O que de bom que isso está trazendo? Claro que dependendo da situação que você esteja passando, que você esteja vivendo, é completamente diferente, como você falou. Às vezes a pessoa está desempregada, né? Está passando por determinadas situações. Tem alguém aqui falando que não está conseguindo me ouvir. Tu Eu me ouve bem, né? tô A gente está bem. tendo uma... Deixa eu ver. Mas, então, assim, muito cuidado com o que a gente pede, né? E qual é a nossa missão agora, nesse momento, né? O que está direcionado para a gente? É ficar em casa ou é sair de casa? Ficar em Porque casa. porque tem um grupo que é para ficar em casa. E o grupo que está tendo que sair? E o grupo que está tendo que ajudar? Que está tendo que botar a sua máscara, que está tendo que colocar a sua espada, o seu escudo e ajudar. Então, nesse momento, ao invés de reclamar que você está em casa, vamos começar a ver o que nós podemos trabalhar para trazer isso como positivo. A gente não precisa ver só o lado negativo, nós precisamos também ver o lado positivo da nossa casa. Nós podemos estar em sintonia. Nós podemos fazer tantas limpezas e tantas outras coisas que a gente falava que a gente não podia fazer porque não tinha tempo. Agora nós temos. Esse é o momento. Né? Então, tudo isso está relacionado à nossa fase da vida. A nós brincarmos. Através de quê? Das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Porque quando a gente fala de emoção, é isso. É o respirar, é o agradecer, é o ver o sorriso de uma criança. Porque tudo isso que eu estou falando, essas emoções todas, de alegria, de bondade, está dentro do nosso coração. Está dentro do nosso olhar. Quem tem os olhos vai conseguir enxergar. Os olhos da alma, a morada da alma. Então, nós devemos cuidar tanto da questão do visível como o invisível. O que é o visível? É tudo aquilo que a gente apalpa, é tudo aquilo que a gente toca. E o que é invisível? É a mente. Pensamento. É a mente, né? Então é aí que entra o orai e vigiai, né? Eu preciso estar presente em um determinado momento, em uma determinada situação, para poder me conectar com aquilo que eu quero. Então, uma dona de casa, quando está lavando a sua louça, está vendo lá a água caindo. A água está caindo da torneira. Observa a água caindo. Isso você já está trabalhando pensamento. Você já está trabalhando energia de coração. Isso é brincar com aquilo que você quer. Então, de que adianta eu estar lavando a minha mão, mas o meu pensamento está em outro local? Essa é a sintonia da vida. Então, quando você começar a fazer uma coisa e está ali realmente fazendo outra, você está o quê? Brincando. Né? Porque a raiz da felicidade, ela pode ser encontrada em coisas simples, né? Em tudo que se faz. Mas fazer tão somente uma coisa de cada vez. Enquanto você estiver brincando, enquanto você estiver se divertindo, você está em meditação. Quando for uma competição, é um negócio.
Criança tem também isso, né? De competir, né? Sim. Porque a felicidade, Cid, ela vai existir aonde? Na diversão. E a preocupação existe em quê? No negócio. Mexe bem, né? Porque isso é o brincar. E o meditar que eu estou falando nesse sentido de uma diversão, é porque a criança, quando ela está brincando, ela está ali, ela está entregue. Entrada. Ela está concentrada e está ali naquele momento. E isso é grandiosíssimo. Então a gente também, quando a gente está brincando com uma criança e a gente está ali entregue, nós também estamos em uma meditação. Eu não estou falando aquela meditação mais assim, silenciosa, onde você, né, tem os poderes mais alcançados, mas no nível onde você relaxa e vê a sintonia do que é brincar uma criança, né? Agora, Carol, tem alguma técnica para que a gente consiga se concentrar, para meditar, fazer uma autorreflexão? Tem algumas pessoas que não conseguem, né, se concentrar ou fazer aquela reflexão, até mesmo no final do dia, quando vai dormir, bota a cabeça no travesseiro e fazer uma autoanálise. Tem alguma coisa? Eu posso, então, acender uma vela, ligar uma música, tomar um chazinho, alguma coisa assim do tipo que facilite também esse processo? Menino Cid, tu não quer trabalhar mais eu, não? Eu tô Claro aprendendo com que você. sim. Olha que maravilha. Eu que estou mais tu, lindo. Sim, você trazer a sua questão da sua religiosidade, você, como você falou, acender uma vela, você começa a trazer essa tua... Ah, ela conseguiu, viu? Ela tá me ouvindo agora lá direitinho, viu? Você começa a trazer essa sua sintonia, porque nós ficamos bons naquilo que a gente repete. Então, quanto mais a gente repete, melhor. Eu lembro que a primeira vez que eu fiz uma aula de yoga, eu falei assim, rapaz, será que eu dou para esse negócio aí? Eu não sei, não. Então, assim, a perfeição veio. Por quê? Porque eu dei continuidade, porque eu continuo. Não é um dia assim ou outro dia. Eu escolhi praticar todos os dias. E como você colocou, acender uma vela é muito bom? É. Então, assim, se você tem a sua religiosidade de acender a sua vela, é todo dia. Se você quer trabalhar essa questão de que não consegue parar, sentar, aquietar-se, é porque você tem que treinar isso. Não é um dia sim ou um dia não, é todo dia. Então, assim, quanto 21 dias, você já consegue estabelecer um padrão de repetição. E daqui a pouco, você adquire muito mais, porque assim, os nossos hábitos, nós criamos eles. E depois eles criam a gente. E isso é muito legal, porque quando você descobre assim, o que eu quero? Coloca uma sátiva é uma determinação. O que eu quero? Tem gente que fala assim, Carol, eu não quero mais falar palavrão. Como que eu faço isso? Eu falei a minha vida inteira. E aí, é todos os dias. Você escreve isso. Eu falo palavras boas, de amor, de alegria, de fraternidade, de paz, de estímulo, de ajuda. Você evita colocar o não. Eu não falo palavrão. Não, coloca só as coisas boas. E lê aquilo de manhã. Ou cria um horário, um hábito, de acordo com aquilo com aquilo que você quer. Porque aí, quando você falar o primeiro palavrão, pode até sair, não tem problema nenhum. Mas você vai o quê? Opa, Tem a parou ali. consciência e já se Por policiar quê? para não repetir. Sim, porque as nossas dificuldades são as nossas maiores necessidades. Então, às vezes a pessoa vai continuar falando, não tem problema nenhum também, né? Vai de cada um. Mas é muito legal isso, é muito bacana você sintonizar assim a sua música, porque a música ela tem uma frequência muito importante. Então, sabe aquele dia que a gente está assim? Eu não tenho isso, não. Eu acho que eu sou ligada no 320, né? A pessoa já nasce feliz é todo dia. Me acordo feliz todo dia. Não tem um dia, rapaz. Vou perguntar para meu marido isso daí, gente. E não tem um dia que eu não acorde feliz. Então, a não ser assim, tô doente, né? Caí, né? Acabou. Aí é outro departamento. Mas quando você traz isso todos os dias, isso só fortalece a gente. E aí a gente pensa, você aprendeu ou você treinou?
né? Você aprende aquilo que você gosta, aquilo que você quer fazer. E aquilo que você não gosta, mas que você necessita, que você sabe que é bom para você. Você treina. Você treina, você treina, até tu ficar bom naquilo. Então, E aí, tudo é questão de tempo. Exatamente, né? Mas você tem que fazer a sua parte, né? Então, eu quero mesmo, eu tenho aquela vida agitada, aquela vida tranquila, eu tenho aquela vida agitada, eu chego do trabalho, eu não consigo sentar para meditação. Por quê? Você quer meditar mesmo? Porque se você quiser, você vai conseguir. E aí, como você falou, eu tenho áudio, eu tenho mantras, eu tenho entonação, eu tenho rituais, eu tenho o quê? Que vai me favorecer e que vai me ajudar nisso daí. Agora, Carol, conta pra gente algumas técnicas para harmonizar a casa, o corpo, a alma. Eu acendo um terçozinho, eu medito. Tem alguma coisa pra gente fazer no dia a dia simples, mas que a gente faça e que isso ajude bastante no processo e a gente amanheça um dia bem bacana e aí vá seguindo durante o dia inteiro. Sim, sim. Tem uma prática que eu vou trazer então agora para nós realizarmos. Ela é uma prática dentro do yoga que nós conhecemos como pranayama. Pranayama, ele é um exercício que ele revitaliza a energia do corpo. E todo exercício do yoga, de meditação, ele vai ter o mesmo efeito, que é te deixar melhor, te deixar bem, tranquilizar, centrar, te deixar no eixo. E você pode realizar ele em casa, desde que você aprenda. Então, o pranayama que eu vou trazer de hoje, ele é conhecido como Nadi Shodhana, que significa alternar os nadis. Nadis, eles são canais de energia, aquilo que eu falei lá no comecinho, que nós temos muitos canais de energia ao longo do nosso corpo. Mas eu vou falar somente de 3. Okay. O primeiro, que fica situado no centro da nossa coluna vertebral, conhecido como Sushumna. Outros 2 muito importantes, que é Ida e Pingala, que fica nas nossas narinas. Eles são excelentes para revitalizar essa energia. Então, esse exercício, Pranayama Nadi Shodhana, significa alternar os nadis. E como que nós vamos realizar ele? Nós vamos respirar tampando uma narina e depois tapando a outra narina. Para quê? Para desobstruir, com o intuito de acalmar a mente. Então, deixa eu só te interromper rapidinho. Claro, fica à vontade. 2 minutos restantes e aí a live é interrompida automaticamente, porque o Instagram só libera 50 minutos de live. Mas para todo mundo entender, é basicamente assim. Vamos lá, ó. Mãozinha aqui no nariz, inspira. Eu não vou fazer nenhum mudra nem nada da próxima vez, ó. Inspira, segurou a respiração e você vai trocar. E solta o ar pelo outro lado. Inspira pela narina direita. Segura o ar. Trocou o dedo. Solta pela narina esquerda. Durante quanto tempo? Inspira. Você pode fazer uma sequência de 4, 5 vezes e depois fecha seus olhos e sinta a energia do teu corpo. Nesse momento eu agradeço a oportunidade de estar aqui com todos vocês. Gratidão. Desejo que todos tenham muita paz e que todos sejam sempre muito felizes. Namastê. Coisa boa, muito obrigado. Muito bom. Eu vou. Bate-papo. Lindo. A todos que estão aqui participando da live. Um cheiro para vocês, meu povo. Um beijão. E lembrando que vai ter live novamente no dia 6 de maio, às 21 horas. A gente vai conversar com a acupunturista e professor de medicina chinesa, Marcos Martini. E você não vai perder, né? Então aguarda aí. Certeza. Com certeza. Acompanha também o nosso Instagram, que a gente vai conversar durante esses dias aí de quarentena e até depois também, porque a intenção do Comunicação em Saúde é levar qualidade de vida, saúde e bem-estar a todos. Obrigadão, viu, Carol?
Gratidão. Eu vou gravar esse vídeo para a galera que quiser praticar o exercício em casa. E aí, a sua equipe, vocês todos aí, muito obrigado. Postam lá se vocês quiserem dar uma continuidade aí, porque eu pensei que a gente podia se estender à vontade. Mas já que não pode, tudo no momento certo, né? A gente marca outra sessão. Foi muito Combinado. bom. Cheiro lindo. Tá bom. Obrigadão, Carol. Até mais. Até Até a próxima live, pessoal. Foi muito bom estar com vocês.